O café, inclusive, além do azeite, que já está com um preço alto há vários meses, ganharam um status de artigo de luxo nas prateleiras de vários supermercados. Não sei se você já acompanhou. Eles são colocados atrás de grades, sabe onde ficam aquelas bebidas importadas? Ou recebem até aqueles lacres de segurança, aquele que apita se a pessoa não passa no caixa. Os artigos do dia a dia já não podem mais ser consumidos por grande parte da população. Percebeu que tem algo diferente quando vai no mercado? Aquela sensação de que o dinheiro simplesmente não vale nada. 1 litro de azeite virou um artigo de luxo. O café de todo dia já é quase um investimento. Nos últimos meses, o preço dos itens básicos disparou. A verdade é que está cada vez mais difícil fechar um mês. Segundo o IPCA, o azeite subiu mais de 53% em 12 meses. O café, mais de 40%. A conta de luz não para de subir e o gás de cozinha, que deveria durar um mês inteiro, está custando mais de R$110 na média. Será que a culpa é dos comerciantes? Ou tem algo muito maior acontecendo por trás disso tudo? O que está realmente fazendo o nosso dinheiro valer menos? O bolso do brasileiro está sendo espremido. E a pergunta que não quer calar: por que tudo está tão caro? A nossa comunidade é forte, mas nosso povo está com dificuldade. No começo do ano 2000, o Banco Central do Zimbábue aumentou a produção de dinheiro e causou hiperinflação. O que isso quer dizer? Louco é uma boa palavra para isso. Agora, $1 americano vale cerca de $1 trilhão do Zimbábue. Uou, que incrível! Eu tenho $10 americanos que ganhei vendendo corn dogs. Aqui, pega, você fica com $10 trilhões e fica rica. É muito gentil da sua parte, mas 10 trilhões não compram muita coisa quando um pãozinho custa 5 trilhões. Eu entendo que pareça que é muito dinheiro. E o governo também sabe que parece. Por isso ficam imprimindo mais dinheiro para tentar resolver as coisas. Mas isso só piora as coisas a longo prazo. A inflação prejudica a nação. Pois é. Obrigada, Milton. A inflação deixa as pessoas pobres mais pobres. No momento em que o novo dinheiro impresso chega à população pobre, os preços já estão tão altos que o dinheiro mal consegue comprar alguma coisa. Você tá aí, eu nem te vi chegar. A grande questão é que eu tava dando uma lida aqui sobre investidor inteligente e eu fiquei pensando, você investiria numa empresa que a sua dívida vem crescendo cada vez mais? Só que a empresa, ela diz o seguinte, que ao invés dela controlar os seus gastos, ela na verdade vai fazer poucas reduções. Ela vai focar no aumento de arrecadação e não no controle de gastos. Será que essa conta vai fechar na ponta do final? Pois é. Só que e se essa empresa ela fosse muito grande? Muito, muito grande. E essa empresa ela passasse a emitir títulos de dívida, no caso, as debêntures, para financiar o seu crescimento, ou então suas contas. Você investiria nessa empresa? Compraria os títulos dela? É complicado, né? Então, para ela comprar, ela vai ter que deixar esses títulos mais atrativos. Quando ela vai deixar esses títulos mais atrativos, você talvez vai investir, porque vai se sentir tentado a fazer isso. Só que quando faz isso, também tem que compreender o alto risco envolvido dessa empresa simplesmente sumir. Isso não só está acontecendo, mas acontece com o nosso governo. Mas calma que eu já vou te explicar qual é a correlação disso com o que a gente viu ali há pouco sobre a inflação. O nosso governo ele precisa fazer uma questão muito básica. É aquele cálculo de feijão com arroz que a gente pode atribuir. Se você gasta mais do que arrecada, um grande problema vai surgir daí. Embora você possa fazer várias acusações, dizer que as atribuições estão direcionadas a questões ambientais, climáticas, de outros problemas que surgiram. Há várias razões para a subida do preço dos alimentos. Primeiro, a subida do dólar contribui para aumentar o preço da carne, contribui para aumentar o preço da soja, contribui para aumentar o preço do milho e de outros produtos que nós exportamos. Mas também nós temos que lembrar, sabe, o fogo, nós temos que lembrar o calor, a falta de chuva e o excesso de chuva. Tudo isso contribui para a gente produzir mais ou produzir menos. Também a capacidade de compra do povo. Na hora que há um aumento na demanda, ou seja, na hora que o povo pode comprar mais, na verdade os vendedores aumentam os preços. Então, ao aumentar o preço, a gente corre o risco de ter uma inflação. E a gente não quer ter inflação porque quem paga com a inflação é você. O fato é que os custos estão extraordinariamente altos. Embora a nossa arrecadação ela atinja grandes marcos, grandes recordes, o gasto também. Só que diferente de uma pandemia, uma situação de grande alarde mundial, a gente não está vivendo isso. Do contrário, o Brasil ele é um país que, embora tudo dê errado, ele por vezes acaba se beneficiando. Isso porque o Brasil ele acaba por ser um dos grandes produtores do mundo, das principais commodities.
A gente tem desde petróleo, proteínas, grãos e assim por diante. O Brasil se torna um dos maiores exportadores. E não, calma, a culpa da alta dos alimentos não é do agro. Embora você possa ver manifestações desse tipo aqui. Se tá caro, a culpa é do agro! Se tá caro, a culpa é do agro! Hoje, responsável no Brasil pelo preço dos alimentos é o agronegócio, que prefere vender barato lá pra fora, ganhando dólar, enquanto aqui dentro cobra cada vez mais caro pela alimentação. A realidade é que não. E quanto mais o agro consegue exportar, melhor. Isso porque à medida que o agro exporta é uma das formas de trazer dólar para a economia. Sim. E a gente precisa disso também para aumentar a atribuição de valor da nossa moeda. E essa depreciação acontece por diversos fatores. Um deles foi o que aquele videozinho simples mostra, quando o governo passa a emitir mais moeda. Não só emitindo mais moeda. Olha que curioso isso. Quando a gente considera um quesito inflacionário e tentando atribuir da forma mais simples o possível isso, porque, claro, é um conceito muito amplo, mas considera que dentro de um conceito inflacionário, todos os efeitos, eles estão ligados. Então, não acha que quando há uma grande tributação sobre os mais ricos ou coisas do tipo, isso não vai recair sobre os mais pobres? Porque vai, cara. Só para te ter uma ideia, lá por 1799, basicamente nem havia imposto de renda. Pois é, as maiores nações, como a Grã-Bretanha naquele período e posteriormente os Estados Unidos, eles atribuíam alguns tipos de impostos somente em períodos de guerra, para financiar, como foi esse caso da Grã-Bretanha, para financiar a guerra contra Napoleão. A maioria dos estudiosos acredita que o moderno imposto de renda surgiu em 1799 na Inglaterra. Naquela época, a criação de um imposto cobrado a partir da renda de cada cidadão era a solução para amenizar as dificuldades financeiras do país por causa da guerra contra a França. Com o passar dos anos, o imposto de renda foi instituído em muitos países e se transformou na principal fonte de recursos. A ideia chegou ao Brasil. Só que olha que curioso, isso não era para recair sobre os mais pobres, mas como é que tá hoje? Será que realmente quem ganha, até mesmo com a nova proposta, R$5.000, pode ser considerado uma pessoa rica? Muito improvável a julgar que a maior parte dos aluguéis são altíssimos. E eu ainda fico pensando às vezes, como é que uma pessoa conseguiria se manter ganhando apenas um salário mínimo? Não faria nem sentido. Então o governo, quando pressionado sobre o seu déficit fiscal, ele apresenta novas propostas para aumentar ainda mais a arrecadação. Dentre essas propostas, e aí volta a nossa questão de tributar os mais ricos, é um projeto para financiar como que o governo vai fazer para elevar o teto do imposto de renda, que era uma proposta de governo, uma proposta de campanha. O curioso é que, à medida que a gente vai tributar os mais ricos, a gente tem a evasão de riqueza, como, por exemplo, grandes empresas, grandes investidores saindo do país. Porque o governo também apresentou a tributação sobre as offshores. Então, é muito simples. Pessoas, os mais ricos, acabam saindo. E adivinha sobre quem vai recair mais tributos? Pois é, sobre a população. As ideias populistas, elas geralmente não funcionam. E a maior parte delas, o pior, elas recaem justamente sobre quem votou, aumentando mais a carga tributária e pressionando cada vez mais. Mas, Alisson, a gente está falando de impostos. O que os impostos têm a ver com a inflação? Tudo. Porque considera, por exemplo, que a tributação, o ICMS, houve um pequeno reajuste. Esse pequeno reajuste, ele vai em cadeia. Imagina uma bola de neve. Sabe quando essa bola, ela começa a se formar? Então ela começou a se formar, ela vai descendo, vai descendo, vai descendo. Quando ela chega lá no final, ela tá gigantesca, certo? Então ela tá gigantesca, mas ela começou pequenininha lá em cima. Só que ela vai descendo naquela geleira e tudo mais. Acontece a mesma coisa nos eventos dentro do governo. É claro que essa inflação, essa alta generalizada de vários produtos, ela tem causas, como no caso dos alimentos, climáticas. É, sim, um dos grandes efeitos. É inevitável considerar isso. Por exemplo, considera o óleo, o azeite de oliva. 99% basicamente do azeite que é consumido aqui no Brasil, ele é importado da Espanha e de Portugal, que vem sofrendo com uma crise severa, até mesmo de seca. Outros produtos que são produzidos aqui no Brasil sofreram com grandes enxurradas, uma chuva seca, efeitos climáticos adversos, que fizeram com que a safra ela tivesse uma grande redução na sua produtividade. E além dessa redução da produtividade, também tem a exportação. Isso porque o Brasil ele acaba exportando grande parte. E para conseguir dar conta dessa exportação, manter a economia aquecida, e acontece que a gente precisa fazer uma elevação nos preços. Assim que funciona a inflação, também com base na oferta e na demanda. E esse é só um dos fatores. Tanto que o governo finalmente tomou uma medida que seria considerável, onde ele zerou alguns impostos sobre a importação, por exemplo, do azeite, para tentar conter um pouco essa queda no azeite e no café. Só que isso é só um dos efeitos.
considera que o combustível vem aumentando. Afinal, os combustíveis são negociados e têm total relação com o dólar. E considera que esse aqui era o dólar quando o governo assumiu. Esse aqui é o atual. Lembra que eu fiz uma comparação com uma empresa? Pois é, considera que quanto mais dólar começar a entrar no país, maior vai ser a nossa valorização em relação ao dólar. Quanto mais dólar sair do país, maior vai ser a nossa depreciação. Agora considera um cenário onde o Brasil, embora tenha tudo para se favorecer, por exemplo, com um conflito entre os Estados Unidos e China, onde estreitaria os laços com a China, por exemplo, ou até mesmo não retaliando nos Estados Unidos, pode melhorar ainda mais essa união, ou pode melhorar ainda mais com a União Europeia. Então, em vários contextos, onde o Brasil ainda pode se beneficiar, a gente enxerga o oposto, um total oposto. Isso porque a falta de responsabilidade faz com que os investidores não queiram estar num país assim, com a total insegurança e os altos gastos públicos. Mas isso é só um pouco. Mas e aí, qual que é a tua opinião sobre o assunto? Acredita que não, o Brasil está bem alinhado? Ou então acredita que não tem boas perspectivas em relação ao Brasil? Eu, sinceramente, acredito que em relação ao Brasil eu vejo boas perspectivas. Geralmente, mesmo com uma péssima governança, o Brasil acaba por se favorecer, principalmente na produção das suas commodities. E o Brasil tem muito a oferecer. Agora, em relação à sua gestão, se continuar desse jeito, esse aqui é só uma das projeções do que pode acontecer com a dívida pública até 2034. E vai por mim. Isso é muito alarmante. A situação que tá ruim pode ficar muito pior. Deixa aqui embaixo qual que é a tua opinião sobre o assunto e vamos trocar uma ideia. Até o próximo vídeo.